Boa noite, gente. Muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, para mim é uma grande felicidade poder estar junto aqui para nós mais uma noite estudarmos e aprofundarmos um pouquinho mais nos ensinamentos da Seichorê. E para começarmos, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 85, oração para conscientizar a nossa missão como filhos de Deus. O meu livro é terceira edição. Se você tiver o livro aí em casa, e aqui quem está presente também tiver o livro, quiser acompanhar a leitura da oração, fiquem à vontade. Caso contrário, podemos fechar os olhos, assumir a posição de oração, uma posição confortável, para que possamos prestar muita atenção nas palavras da oração, elevar os nossos pensamentos e vibrar em sintonia com Deus. Vamos lá então? Oração para conscientizar a nossa missão como filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus, e no âmago da vida de cada um de nós está alojada a vida infinita de Deus. Portanto, somos seres eternos, indestrutíveis, que não envelhecem, não adoecem, não morrem. Conforme a visão comum da humanidade, vemos e sentimos nosso corpo por meio dos sentidos físicos e consideramos-nos mero corpo carnal, um aglomerado de moléculas, uma criatura frágil e efêmera, sujeita às leis que regem a matéria. Entretanto, o nosso corpo carnal, que é matéria, não é o verdadeiro ser humano, mas simples vestimenta usada por ele. O verdadeiro ser humano, que é filho de Deus, emite vibrações espirituais da vida para dispor as moléculas da matéria de acordo com a imagem própria formada pela ideia origem. Cria desse modo a vestimenta carnal para o seu corpo espiritual e, vestindo-a, surge neste mundo. Vimos a este mundo porque somente nas condições oferecidas pelo planeta Terra podemos nos dispor de instrumento e locais adequados para o nosso treinamento espiritual numa determinada etapa da evolução. A vida terrena é uma escola de treinamento onde o espírito, que é a essência do ser humano, exercita e dá polimento a si próprio, a fim de manifestar a imagem verdadeira plena de luz e harmonia. O lugar para a manifestação da imagem verdadeira é o mundo terreno, e a roupa ou o instrumento de trabalho para essa finalidade é o corpo carnal. É preciso que a roupa ou instrumento de trabalho esteja sempre em ordem. O instrumento chamado corpo carnal nunca deve ser tratado de modo displicente. Os samurais mantinham sempre bem amolada a sua espada para que, em qualquer emergência, estivessem pronta para desempenhar plenamente a sua função. De modo análogo, devemos exercitar e treinar sempre o nosso corpo, para que possa atuar sem nenhum empecilho, em conformidade com o momento, com o lugar e com a exigência da alma. Não pensemos que deixar o corpo carnal seguir a tendência natural é propiciar liberdade ao homem. Tal ideia é tão equivocada quanto a ideia de deixar a espada seguir a tendência natural e enferrujar cada vez mais é conferir a ela liberdade de ação. Para que uma espada possa desempenhar perfeitamente a sua função, é preciso polir constantemente a lâmina, a fim de que não enferruje e mantenha o brilho. Proporcionar liberdade ao ser humano não consiste em permitir que ele viva em função dos instintos físicos e deixar que a sua conduta se torne vil, degradante, mas sim em conduzir para o rumo correto os seus instintos naturais, propiciar-lhe treinamento para que sua alma não enferruje e mantenha-se em condições de desempenhar plenamente a sua missão em qualquer ocasião e qualquer circunstância. É importante respeitar e valorizar a vida do corpo carnal. Mais importante, porém, é respeitar e valorizar a vida do ser espiritual. Agradeço a Deus por revelar-me essa verdade da máxima importância. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos ensina que o corpo carnal é instrumento que deve ser cuidado para que possa desempenhar cada vez mais a missão dada à alma de desenvolver. Por isso que a verdadeira liberdade não é você fazer o que quer, e sim a verdadeira liberdade é fazer aquilo que é necessário para o seu aprimoramento. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui, meu muito obrigado. A você também de casa, meu muito obrigado. Você que está assistindo a palestra no Brasil, fora do Brasil, muito, muito, muito obrigado. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos os ensinamentos da Seichonoye que tanto transformam e tanto possibilitam que nós cresçamos, que nós possamos manifestar ainda mais o brilho da vida de Deus no nosso cotidiano. Muito obrigado também a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho nos canais da Seichonoye do YouTube, tanto da Meditação Shinsokan quanto da Seichonoye do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. Agradecer também especialmente as pessoas que assistem aqui presencialmente toda segunda-feira. Estamos juntos aqui estudando um pouquinho mais, aperfeiçoando e principalmente praticando a meditação Shinsokan, que é uma prática maravilhosa que não só permite que nós tenhamos um melhor estar, um bem-estar melhor no agora, mas também propicia o crescimento, o amadurecimento e o despertar espiritual. Eu sempre falo que a meditação Shinsokan é o caminho mais fácil, o caminho mais simples que nós temos de manifestar a grandiosidade dentro de nós. Se não fizermos um ato concreto de transformação, nós não conseguimos realmente modificar. Toda modificação, ela vem por meio de ação. Toda modificação. Ah, uma vez aconteceu uma coisa comigo e aí eu mudei. Você mudou porque você fez uma ação, você tomou uma decisão. Por isso que às vezes as coisas não saem como a gente espera. Por que elas não saem como a gente espera? Porque quando nós temos, às vezes, uma frustração, alguma coisa foge àquilo que nós esperamos, nós tomamos uma decisão que é mudar. E essa mudança vem exatamente com a ação que nós adotamos com aquele pensamento, com aquela força que imprimiu esse desejo de mudar. Então a mudança vem com a ação. Quando nós tomamos consciência de que a mudança vem com a ação, fica muito mais fácil nós tomarmos atitudes construtivas. E meditar é você construir uma mente muito mais suave, uma vibração muito mais leve, uma vida muito mais transformadora. Então aqui nós temos essa possibilidade e eu agradeço a todos vocês que a gente medita junto aqui. É uma maravilha. Então meu muito, 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 muito obrigado. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema bem amplo, bem necessário, muito importante, mas por óbvio nós não o esgotaremos. Nós vamos abordar uma faceta desse tema, que ele é assim um tema que instiga, muitas vezes as pessoas ficam sem entender. Não se preocupe, se algum termo ou se alguma coisa que for dita aqui não for da compreensão, você tem outros vídeos que complementam ele e qualquer coisa também, à medida que você for estudando, você for aprofundando, você vai ver o quanto que as respostas vão sendo dadas. O professor Masaharu Taniguchi escreveu muitos livros, ele escreveu mais de 400 livros. Só o professor Masaharu Taniguchi. O professor Seiichi Taniguchi veio e também escreveu mais de 400 livros. Então, nós temos uma bibliografia muito vasta. Traduzidos, nós temos mais de 200 livros. Só a coleção A Verdade da Vida, que é a coleção principal dos ensinamentos da Seichonoye, são 40 volumes. Quando você vai lendo os livros, você vai aprofundando e você vai tendo resposta para as indagações. Muitas vezes as pessoas ficam com questionamentos e ficam com perguntas, eu não consigo entender isso, eu não consigo fazer com que isso entre na minha cabeça, eu não percebo essas sutilezas às vezes que vocês falam, é porque as palestras ajudam, as palestras elas orientam, as palestras elas dão aquele estalo, mas no livro é que a gente solidifica, que a gente realmente constrói a base do conhecimento. Por isso que a Seichonoye tem tanto livro, é para que a gente possa estar constantemente lendo. Quanto mais a gente lê, mais a gente alarga o conhecimento, expande a consciência e fixa aquele aprendizado dentro de nós. Então a leitura é algo fundamental. E o detalhe é que a leitura não é só o ato de ler, a leitura também é uma oração. É uma oração, e isso que a Seichonoye ensina, que muitas vezes as pessoas não se atentam. A pessoa chega e fala assim, eu tenho uma preguiça de ler. É a mesma coisa de você entrar numa igreja e falar para um líder religioso, eu tenho uma preguiça de rezar. Aí o religioso vai falar assim, então... Sabe, se entrar num restaurante, eu tenho uma preguiça de comer. Sabe, aí você entra no cinema, eu tenho uma preguiça de ver filme.
Cara, então o que você veio fazer aqui? Porque às vezes as pessoas olham, porque no Brasil a gente tem esse hábito de achar que estudar é algo ruim. Tanto é, aqui em Brasília, por exemplo, se a pessoa te perguntar, o que você vai fazer no final de semana? Você fala, vou estudar, as pessoas falam, ô coitado, o que foi que aconteceu? Sabe? Você fala, vou estudar, a pessoa fala, mas o que foi? Brigou? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Como se fosse algo ruim. Porque as pessoas têm essa ideia de que estudar é uma punição. É uma punição. Brincar que é o legal, se divertir que é o legal. Mas estudar é como se fosse algo ruim. E não é. No momento que a gente compreende que estudar é o crescimento, é o caminhar, da mesma maneira que a gente faz exercício físico para o corpo ficar forte, nós fazemos a leitura, o exercício físico para o cérebro ficar também saudável, para o cérebro também ele ficar ágil, para que a gente possa compreender. E mais, quando essa leitura é uma leitura de palavras de profundidade religiosa, como da Seichonoye, você faz uma oração. Olha só que interessante. Você gasta 1 hora, por exemplo, lendo no dia. Você tem 1 hora, não, eu vou, em vez de ficar vendo stories de TikTok, em vez de ficar vendo dancinha, deixa eu fazer uma leitura. Aí você vai fazer uma leitura. Aí você lê 1 hora. Durante esse 1 hora que você leu, a sua mente esteve focada em coisas elevadas, positivas e profundas que falam a alma. Durante 1 hora você fez oração. Como as pessoas muitas vezes acham que oração é somente aquele momento em que você fala que é formalidade, então você fala assim, não, agora eu vou rezar. Aí o mundo para você rezar. Então você pega o telefone e liga para Deus. Porque eu estou rezando, só agora que ele vai me ouvir. Aí Deus atende. Alô? Aí você começa, Deus, eu sei que eu não sei, assim, eu não fui tão bom, mas se você me fizer isso, eu prometo. Aí você começa a tecer as promessas, desligou o telefone e você fala, beleza, Deus ouviu, vou voltar para a minha vida que ninguém acompanha. Mas não é assim que funciona. Exatamente porque a sua vida é fruto das suas vibrações mentais, oração é todo o momento. Todo momento em que você fala, pensa, sente, vibra, você está em oração. Então, no momento em que você passa lendo o livro, você passou aquele tempo fazendo oração. Por isso que a gente incentiva tanto a leitura. Porque a leitura, ela não só te engrandece intelectualmente, ela proporciona o crescimento e o entendimento da alma e também ela é uma oração. Só tem benefício. Quem lê muito, cresce muito. Tanto que as pessoas que frequentam a Seichonoye, elas têm como experiência, nossa, a época que eu mais cresci foi a época que eu mais estudei. Porque quando a gente estuda, a gente cresce, a gente está com os conhecimentos, a gente está... Até na hora de conversar com as pessoas, a gente tem uns assuntos, a gente consegue falar melhor. Quando a gente para de estudar, a gente vai enferrujando. O crescimento do ser humano é que nem um avião que decola. Quando as turbinas estão ligadas, ele voa tranquilamente no céu. No momento que você desliga a turbina, que é o progresso, o avião começa a cair. Então, a pessoa que chega e fala assim... Já fiz o que eu tinha que fazer. É o início do declínio dela. É o início da queda. A pessoa que sempre está crescendo, buscando algo novo, ela está sempre subindo, ela está sempre ou se mantendo aonde ela chega. Então você pode reparar, músicos, o cara faz música para fazer sucesso. O cara fez sucesso, se ele não continua trabalhando pelo amor à música, o que acontece com ele? Declina. Jogador de futebol, não, eu quero só ser famoso. Aí ele fica famoso. Se ele não continua a se dedicar em amor ao esporte, o que acontece? Declina. Isso é com todo mundo, gente. Tem pessoas que estudam para passar. Passou, agora não vou estudar nunca mais na vida. Declina. Se torna uma pessoa medíocre, se torna uma pessoa que não acrescenta. Aquele que sempre está estudando, está sempre se dedicando, está sempre buscando, ele continua no progresso. Então, a espiritualidade é a mesma coisa. Então, por isso tem pessoas que rezam para resolver o problema. Aí, quando resolve o problema, vira, gente, vocês são 10, obrigado, viu? Beijo, continuem assim. Um dia, quem sabe, eu não volto. Aí ela vai embora. Ah, não dá muito tempo, ela volta. Por que ela volta? Porque Deus castigou? Não. E é isso que nós vamos falar hoje. Por que ela volta? Porque exatamente como ela parou de crescer, ela começa a cair. Aí os problemas começam a voltar todos de novo e às vezes até com maior intensidade do que antes. Por isso que é importante a gente sempre manter o foco, o crescimento e o estudo.
Por isso que eu bato sempre na tecla. Vamos ler, gente. A leitura proporciona o crescimento. E quando você lê a vasta doutrina, principalmente na coleção A Verdade da Vida e na coleção A Verdade, que são aí, a coleção A Verdade da Vida, 40 volumes, e a coleção A Verdade, 10 volumes mais um volume suplementar. Quando você lê e você aprofunda nessas coleções, você não só expande a sua consciência sobre a vida, mas você também faz uma limpeza dentro de si e proporciona momentos deliciosos de oração. É engraçado porque nós que temos uma formação judaico-cristã, muitas vezes a gente acha que a oração é dentro do templo. É dentro do templo. Aí eu vou entrar no templo, aí quando entra na igreja é todo mundo sagrado. Todo mundo sorri, todo mundo é simpático, porque fala, eu não posso ser sem educação dentro da igreja, né? Porque se eu sou chato dentro da igreja, você imagina como é que eu sou na sociedade, né? Aí entra aqui, é todo mundo sorrindo, é todo mundo alegre. Quando eu cheguei em casa, acabou, Deus não está me vendo mais, aí chuta o cachorro, cospe em todo mundo, fala gritando e voltei ao meu normal. Essa formação, muitas vezes a gente acha que é normal. E na Seichonoye, a gente inverte. A gente fala que o templo sagrado, onde nós temos que mais cuidar, não é a igreja, e sim nós próprios. A nossa casa é o lar sagrado que a gente tem que tomar conta. É o local que nós temos para manifestar o Filho de Deus. E convenhamos, qual é o local mais difícil da gente ser Filho de Deus? É dentro de casa. É dentro de casa, porque fora de casa é fácil, a gente tem até autocontrole. Agora dentro de casa é que o bicho pega, porque você tem que conviver com você, e aí é difícil. Então, quando a gente traz o sagrado para dentro de nós, a gente começa a compreender a importância que a gente tem de cuidar de cada momento da nossa vida. E isso a gente tem auxílio quando a gente está estudando, quando a gente está treinando, quando a gente está praticando. E vamos lá, gente. O tema de hoje é um tema, como eu falei, é um tema bem profundo, dá para a gente falar sobre várias vertentes, nós podemos abordar o assunto por vários caminhos. E o caminho que eu vou abordar hoje é uma das visões que a gente tem sobre como realmente é a manifestação de Deus, ou como é a vida que origina toda a criação. Então é muito comum a gente ouvir, Deus castiga. Eu tenho vários colegas e muitas vezes nas conversas eu pergunto assim para eles, vocês vão fazer isso? Não faço isso porque Deus castiga. E quando a gente vai perguntar, quando a gente vai aprofundar sobre essa conversa, a gente sempre entra num dilema, ou a gente sempre acaba caindo num paradoxo, né? A gente pergunta, quem cuida de nós? Deus, mas Deus também castiga? Castiga. Então se eu fizer coisa errada, Deus me castiga? Sim. Perfeito, Deus castiga. E se eu fizer coisa errada, o capeta também? O capeta entra e também te faz mal. Aí eu falo, então, é o capeta me fazendo mal e Deus me castigando, então é todo mundo contra mim? Eu estou sozinho na parada? Não, Deus vai te salvar, mas vai me salvar quando? Quando você pagar o castigo. Mas eu fiz o castigo por quê? Porque você fez uma coisa errada. E aonde está escrito que estava errado? Por que ninguém me explicou antes? Não, você tinha obrigação de saber, mas se você não soubesse, tudo bem, você vai ser poupado. Então o cara que não sabe é poupado mesmo que faz errado. Agora eu que sei, eu estou lascado porque eu fiquei sabendo. Sim, então quem me contou fez um mal para mim. Porque se não tivesse me contado, eu não sabia. Se eu não soubesse, eu estava salvo. Aí a pessoa começa, não, pera lá, vamos lá. Porque assim, uma vez eu perguntei, quem não conhece os ensinamentos judaicos cristãos, o que vai acontecer? Vai para o céu porque não sabia. Aí eu falei, então quem foi infeliz que me contou? Porque se não tivesse me contado, eu já estava garantido o céu. Eu não sabia. Agora alguém veio e me contou. Caraca, velho, me jogou no inferno. Porque agora eu estou cheio de coisas que eu não consigo fazer. Se eu não soubesse, estava tudo ok. Então a gente entra num negócio que a gente começa a falar assim, não faz muito sentido. Sabe, é como se a gente tivesse sido jogado aqui, sem explicação. Imagina um programa, tipo um BBB. Está todo mundo te assistindo. Mas ninguém fala como é que funciona a regra. Você não sabe nada. Aí você sai cometendo todas as falhas do mundo e no final você vai ser expulso porque você errou. Pô, mas ninguém me explicou, velho. Ninguém me explicou. Você imagina você pegando uma pessoa que nunca viu um jogo de futebol na vida, nunca viu. Coloca ele para assistir, ele vai ficar, gente, por que só um de cada lado que pode pegar a bola com a mão? E aquele restante? Quem é aquele lá colorido que sai correndo para um lado e para o outro apitando? O que está acontecendo? A pessoa não vai entender. Se não explicar, a gente não entende. E não precisa ir muito longe. Quem nunca entendeu as regras do futebol americano, por exemplo, já tentou assistir um jogo? Você olha e fala assim, gente, não faz o menor sentido, sai todo mundo se batendo, velho.
Aí você fala, que história é essa? É todo um time, todo mundo estrombando assim. Aí você vai assistir um jogo de beisebol, que é muito... assim, os japoneses, os americanos gostam muito de beisebol. Em Brasília, pelo menos, é mais fácil, porque quem já jogou bet é basicamente aquilo ali, gente. O beisebol nada mais é do que um betão, com um monte de gente. Aquilo é bet. Então, quem já jogou bet aqui em Brasília sabe o que é o beisebol. Mas quem não sabe, fica olhando aquele negócio, velho, gente, que cara tem que correr? Que cara tá tentando bater? Aí fica aquele pessoal fazendo sinais, você não entende nada. Então, o que acontece? Você não entende as regras e você ainda vai ser julgado por isso. Isso é um princípio de injustiça muito grande. Para que você possa, pelo menos, ter a consciência do que vai acontecer, você tem que conhecer as regras. Mas vamos lá. Isso daí é só para mostrar que a gente cria uma grande confusão quando a gente tenta colocar um negócio a ferro e fogo. Muitas vezes, como é ensinado. Muitas pessoas acreditam que Deus é irracível, que Deus é exatamente algo cruel, que coloca o sofrimento na pessoa para puni-la, para que ela aprenda com isso. E o que nós vamos discutir é basicamente isso. Para falar disso, eu trouxe o livro A Verdade da Vida, volume 30. Esse livro ele é maravilhoso. Gente, ó, livro bom é assim, ó, gente, cheio de marcador, viu? Você passa a folha, o livro já tem que estar manchado. Tem pessoas que o livro está na prateleira. Quando você olha o livro, ele está mais bonito e limpo do que o que está aqui na livraria, que acabou de chegar da gráfica. Aí você fala, não, o livro está lindo, né? Bota a capa, mas nunca botou mão. Aí você fala, então, capa para proteger do quê? Do tempo? Então tem pessoas que deixam o livro na prateleira tanto tempo que quando morrer, a prateleira vai para o céu. Ele não. A prateleira já está salva, porque ela entendeu tudo o que está lá, mas a pessoa não pega. Livro é para ser usado. Livro é teu amigo. Tanto que quando falam que livro a gente não empresta, é por causa disso. Porque o livro, por exemplo, eu pego o mesmo livro, eu abro, ele não tem a mesma intimidade que os meus, porque os meus são todos riscados, tudo marcado, eu faço anotação, eu puxo. Então o livro ele já sabe, meio que ele já abre na página que eu preciso. Você quer isso aqui, ó, toma aqui, ó, tá na página tal. Então a gente tem que ler, tem que estudar, tudo mais. E esse livro eu estou relendo esse livro já pela segunda ou terceira vez, e esse livro ele é maravilhoso porque ele tem o Sermão da Montanha. Ele traz o Sermão da Montanha, no início dele ele vai falar sobre a questão da educação e depois na metade dele ele vai falar sobre o Sermão da Montanha. Então é lindo. Quem gosta de estudar as escrituras cristãs à luz dos ensinamentos da Seitonê, o volume 11 da Verdade da Vida é fantástico e o volume 30 também, que vai falar do Sermão da Montanha. E nele tem um trecho aqui muito interessante, que o professor Masaru Taniguchi fala, página 222, o meu é terceira edição. Fala assim, na Seitonê dizemos que tanto o corpo como o ambiente são reflexos da mente. Tanto o corpo quanto o ambiente. Tudo é reflexo da mente. Todos os fatos que acontecem relacionados a nós são projeções da nossa mente. Isso é o que a gente chama de verdade horizontal. É a lei da mente. Tudo o que acontece ao nosso redor saiu da onde? De nós. Nós, com as nossas vibrações, sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes, atraímos tudo o que reflete na nossa vida. A luz de Deus nos ilumina com uma intensidade tão grande que supera de longe uma lâmpada de bilhões de velas. Mas diante de nós surgem sombras devido ao nosso filme mental. Na luz não existe sombra alguma, isto é, entre as dádivas de Deus ou no mundo da realidade criada por Deus, não existe nada que seja mal. Entretanto, se desenharmos no filme mental diversas imagens negativas, sua sombra será projetada na tela fenomênica e assim o mundo das formas se apresentará exatamente conforme essas imagens. É desta forma que aparecem infelicidades no mundo em que vivemos ou doença no corpo carnal. Portanto, isso não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Vamos lá. O que ajuda muito a gente é também compreender um pouquinho de história da religião. Quando a gente estuda um pouquinho história, a questão cultural das épocas em que surgiram as religiões, a gente compreende. Pensa só, nós estamos em 2023, com um grande avanço tecnológico. Nós estamos aí com a notícia dos inícios dos trabalhos de reatores de fusão
nuclear, se dominarmos a tecnologia da fusão nuclear e se dominarmos a tecnologia da fotossíntese, nós temos possibilidade de ter energia limpa e infinita. Então nós estamos chegando nesse nível de avanço. Nós estamos nos avanços de tal forma, com desenvolvimento científico de uma maneira impressionante. Nós estamos agora com robôs que são capazes de fazer até trabalho para a gente. O pessoal já está desesperado. Tem robôs que já têm inteligência artificial que interage com as pessoas. Então nós temos um avanço impressionante. Mas mesmo hoje, em que nós temos micro-ondas, quase ninguém entende como funciona o micro-ondas, mas todo mundo usa. Como é que você coloca um prato de uma comida lá, aperta uns botões e o negócio sai quente? Qual é a coisa fantástica essa daí? A gente tem televisão, gente, Wi-Fi, que é coisa mais fantástica do que isso. Você pega o teu telefone, que inclusive, para quem não sabe, gente, ele também liga, sabia? Se você discar e apertar, ele faz ligações para outro telefone. Tem algumas pessoas que desconhecem isso daí. Quem usava antigamente aqueles Motorola, que você puxava a anteninha, aquele tijolão que você botava na cintura, você andava até torto, de tão grande que era o telefone, só ligava. Hoje em dia o telefone faz tudo, inclusive também liga. Então, antigamente, gente, a linha telefônica era comprada, gente, era patrimônio. A pessoa falava assim, eu tenho um carro, aí todo mundo, tá legal, eu tenho um telefone, todo mundo, uau! Você tem um telefone, era um telefone fixo, gente, você tinha que comprar o telefone. Hoje em dia, você compra 3 lanches e você ganha uma linha telefônica junto, né? Você ganha na promoção. Aí o que acontece? As pessoas não sabem como é que funciona o micro-ondas, as pessoas não sabem como é que funciona o Wi-Fi, gente. Eu acho uma coisa impressionante. Como é que você pega, liga, gente, a pessoa do outro lado do mundo, na hora, recebe e está conversando com você de boa, gente, de boa. Antigamente a gente tinha que mandar carta. Hoje em dia as pessoas não sabem nem o que é carta. Então, você imagina, a gente tem esse avanço, mas algumas coisas ainda continuam primárias para as pessoas entenderem. Alguns conceitos ainda continuam muito iniciais. Então, você explicar questão de ondas mentais, para algumas pessoas ainda é complexo. Mesmo a gente tendo domínio das ondas eletromagnéticas de tal forma que nós conseguimos trabalhar em todas as suas amplitudes. Não é à toa que nós temos, só no campo da astronomia, por exemplo, nós temos o Hubble, que está aí há 30 anos batendo fotos, e ele bate foto no espectro da luz visível e do ultravioleta. E lançamos agora, a Terra, a humanidade, lançou agora o James Webb, que está lá para lá da Lua, numa órbita estacionária, e ele tira fotos em infravermelho. Então nós estamos trabalhando as pontas ou faixas do espectro eletromagnético de uma maneira surreal, de uma maneira impressionante, e muitas vezes a gente sequer dá conta. A gente entra numa máquina de raio-x, a gente entra hoje nas máquinas de ultrassonografia ou até mesmo mais modernas, em que você tem um verdadeiro retrato 3D daquilo que está dentro de você. Isso é algo impressionante, velho. É impressionante como é que a gente consegue desenvolver, e mesmo assim, quando a gente vai falar de ondas mentais, algumas pessoas têm dificuldade. Imagine, isso nós, hoje, imagina 2000 anos atrás. Como é que a gente explicaria para as pessoas ondas mentais há 2000 anos atrás? Como é que vocês acham? Você pega uma galera, a massa da população era analfabeta, ninguém sabia ler. Normal, gente, ninguém sabia, você não tinha escola antigamente. Aí você pega a galera e fala assim, gente, eu vou explicar ondas mentais. Qual é a chance de alguém entender? 0. Como é que você utilizava? Você ia utilizando histórias, premissas e regras. As leis mais antigas, elas datam, gente, de, olha lá, 3.000 anos antes de Cristo. Você já tem regulamentações, você pega Código de Hammurabi, você vai pegando Lei de Talião. Então você vai pegando as legislações e os pensamentos antigos, era uma maneira que eles tinham de intuitivamente passar a verdade. Como é que alguém explicava uma verdade tão profunda que mesmo hoje, com o avanço científico é difícil, como é que se imagina que isso era explicado há muito tempo atrás? Então as pessoas soltavam máximas, regras, que ajudavam a massa a compreender. Só que acabou que essas regras foram sendo mantidas sem parar para pensar realmente no que estava acontecendo ou no que realmente aquilo quer dizer. Então o que acontece? Jesus Cristo... Ai! Joguei tudo aqui no chão. Jesus Cristo teve uma função primordial
Porque Jesus Cristo, quando veio, ele fez um divisor de águas entre dois pensamentos básicos dentro da religião judaica. Lembremos que Jesus Cristo veio na Judéia, onde estava sob o domínio romano à época. Os romanos não interferiam na religião da localidade. Então, por isso que o judaísmo permaneceu mesmo sob a ocupação romana. Somente depois que Roma assume a religião cristã como religião oficial do reino, que isso vem lá séculos depois da morte de Cristo, é que o Império Romano começa a utilizar também a religião como fonte de unificação e dominação, e isso gera a base do sistema feudal. O feudalismo é baseado no cristianismo e eles adotam a Bíblia como religião e formação do Estado. Então você começa a ter o direito canônico regendo a Europa, e esse direito canônico regendo a Europa é difundido ao mundo inteiro no momento das colonizações, quando você começa tendo o movimento em que os países europeus saem ao mundo dominando as suas respectivas colônias, e assim eles colocam a cultura e tudo mais. Tanto, gente, que olha, a título de curiosidade, só a título de curiosidade, Brasil nós temos quantos santos, gente? 1, correto? Nós temos um santo, né? Não, é um santo só. Reconhecido pela Igreja Católica é um. É um, que saiu agora. Se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, me perdoe. Até onde eu saiba, acho que foi Madre... Não. Teve um aqui que foi reconhecido. Um brasileiro. Mas vamos lá. O ponto interessante é que no Japão, nós temos 8 santos. Aí você fala, o Japão tem mais santo que no Brasil, gente. Ó, quem quiser fazer um movimento aí dos 100 santos, tá na hora ir lá reclamar porque que no Brasil, que é um dos maiores países católicos do mundo, tem tão pouco santo. Mas vamos lá. Qual é a divisão que Jesus Cristo faz no pensamento judaico-cristão? É porque antes de Jesus, Deus era um Deus severo. Tanto que quando nós lemos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, Deus é chamado de Jeová e meu Senhor. São normalmente as denominações que se dão a Deus. Com a vinda de Jesus, e especialmente nos Evangelhos, a denominação Deus muda e passa a ser Pai e Deus. Não que essas palavras não existissem, mas o que acontece? Uma nova releitura daquilo que você tinha de ensinamento. Jesus seguiu os ensinamentos judaicos. Jesus não escreveu nada. Da mesma forma que Sakyamuni, Buda, também não escreveu nada. Quem escreveu foram seus discípulos e sucessores. No budismo, nós tivemos inúmeras ramificações. No cristianismo, nós também tivemos ramificações, mas acabaram sendo ramificações que ficaram basicamente em 2 ou 3 movimentos, que foram muito ramificadas após Martim Lutero, que era um monge católico que, não aceitando que a Bíblia ficasse somente em latim, traduziu para o alemão, do alemão foi sendo traduzido para outras línguas e começou os movimentos de releitura do cristianismo que geraram hoje, que são os movimentos evangélicos. E dentro dos movimentos evangélicos nós temos uma gama de mais de 3.000 denominações próprias. Então você tem toda essa mudança. Mas vamos lá. Entender isso aqui é importante, esse divisor, porque Jesus vai trazer a ideia de Deus Pai amoroso. Você pode reparar, quando você faz uma leitura um pouco mais assim, técnica sobre alguns textos bíblicos, você vai observar que o Deus anterior ele é severo, e o Deus posterior, quando Jesus vem, é um Deus amoroso. Então ele fala o tempo inteiro, Deus Pai, Deus te ama, Deus cuida, Deus te protege. E isso é mais comum na segunda parte. Não quer dizer que na primeira só tenha um e na outra só tenha outro. Você tem uma preponderância maior do segundo. E por que Jesus faz essa leitura? Exatamente porque Jesus vem ensinar que Deus não castiga.
Aí vai ter gente que vai dar pulo, vai falar assim, rapaz do céu, tem vários trechos da Bíblia Sagrada que Jesus fala, arrependei-vos, que você precisa, porque se você não fizer, o juízo final chegará, o juízo final. Aí tem algumas pessoas quando falam assim, Jesus veio ensinar o não castigo, não, se você não for através de mim, eu sou a verdade, a luz do caminho, se não for através de mim, ninguém chegará ao Pai. E tem vários trechos da Bíblia, mas aí nós precisamos compreender o que está sendo dito. Lembremos-nos, é uma linguagem que foi feita para 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Por isso tem gente que tenta ler e adequar e às vezes não bate, porque a leitura, inclusive as medidas, vocês já tentaram ver as medidas bíblicas, como é que são coisas bem simples? Côvado, não sei da onde, você fala, já achei isso, velho. Por quê? Porque são coisas adequadas a uma determinada época. O que acontece? Existe a verdade horizontal. Nesse pequeno trecho que nós lemos, o mestre já explicou tudo de uma maneira assim impressionante. O mundo é reflexo da nossa mente. Vamos lá, gente? Finge que vocês estão prestando atenção, que vocês entenderam. O mundo é reflexo da nossa mente. Isso! Estão prestando, não tem a menor ideia do que você está falando. Vamos lá. O mundo, ele é reflexo da nossa mente. Isso é uma verdade. Ou seja, se eu tiver pensamentos ruins, o que acontece? Manifestam situações ruins. Só que existe um outro lado que fala que Deus é luz. E o mestre, naquele trecho ele falou, Deus é absolutamente luz. E na luz não há sombra. Então Deus é luz perfeita, que não há sombra. Então, o que acontece para que a gente tenha situações que não são condizentes com aquilo que a gente espera da perfeição? É porque a luz perfeita, quando vai se projetar no mundo das formas, lembremos-nos, na oração fala, o nosso corpo carnal e o ambiente existem para quê? Para que nós possamos polir ou para que nós possamos manifestar a nossa missão, expressar a nossa vida, viver a nossa experiência. Então, o mundo fenomênico é um palco que nós vamos pegar a luz perfeita de Deus e manifestar. Mas isso vai depender do que tiver dentro da nossa mente. Ou seja, o reflexo no mundo não é a obra de Deus, é reflexo da nossa mente. Por isso que a vida não manifesta a perfeição que a gente sente na origem. Vou apagar e vou refazer isso aqui para que possamos compreender de uma maneira bem fácil e didática. Você imagina se Jesus tivesse explicado isso na primeira vez? Ele tinha sido crucificado, não tinha nem 20 anos. Ele tinha que explicar por forma de parábola. Então vamos escrever aqui, ó. Deus é luz. Luz absoluta. Não é essa luz que a gente enxerga, é algo mais sublime, algo mais elevado. Como a gente não tem uma palavra para expressar o que é a essência, a gente traz a ideia de luz. Luz absoluta, que não tem sombra. Não tem sombra dentro dela. O que quer dizer que não tem sombra? Não tem falha. Ela é absoluta. Se ela é absoluta, uma das características de ser absoluta é que é infinita. Se ela é infinita e absoluta, uma das características de ser infinita é que ela é eterna. E para ser eterna, porque ela é infinita, decorre uma consequência lógica. Ela é perfeita. Então, olha só, da onde que vêm os atributos divinos? Exatamente da própria concepção do que ele é. Do que ele é. Deus é a luz infinita, eterna e perfeita. Logo, não há sombra na luz. Não há sombra na criação. Ela é perfeita. Deus emite a sua luz e nós somos o caminho para manifestá-la no mundo das formas. Vamos lá. O mundo das formas, esse mundo que nós estamos vivendo aqui, esse mundo, ele é infinito? Não, não é infinito. Ele é eterno?
Não, não é eterno. Ele é perfeito? Não, não é perfeito. Então, ou seja, esse mundo das formas é um mundo parcial. O mundo das formas, ele é parcial. Ele é parcial. O mundo das formas, ele é parcial. E ele é parcial exatamente por uma finalidade, para que possa expressar. Olha que interessante. Esse quadro, ele é eterno? Não. Ele é infinito? Não. Exatamente por ele ser finito, eu consigo utilizá-lo. Imagine se esse quadro tivesse 2 km de comprimento. Eu conseguiria utilizar? Não conseguiria. Ele não caberia nesse espaço. Exatamente porque ele tem forma, é que ele consegue expressar e eu consigo utilizar. Então, é exatamente por ele ter tamanho, largura e profundidade, é que eu consigo trazê-lo e expressar nele alguma coisa. Então, esse quadro não é a totalidade, mas ele consegue expressar a totalidade. A mesma coisa, imaginemos um oceano. Um oceano vasto, um oceano assim, absolutamente gigantesco. Eu pego um copo de água do oceano. Eu posso falar que esse copo de água contém o oceano? Posso? Eu peguei a água do oceano, gente. Posso falar que o copo contém o oceano? Pergunta de preletor é sempre complicada, né? Eu nunca sei se o que eu vou falar está certo, vai que tem alguma coisa por detrás. Não, tranquilo, gente. Contém o oceano? Contém. Então eu posso falar, esse copo de água, ele contém o oceano. Eu posso afirmar que ele é o oceano? Não, porque o oceano é mais vasto. Então a mesma coisa, o corpo carnal que está no mundo das formas contém Deus, mas ele é Deus na sua totalidade? Não, porque ele é parte. E por que ele é parte? Porque como é no mundo das formas que é parcial, ele manifesta de forma parcial. Mas o fato de manifestar parcial não quer dizer que ele não contenha o sagrado dentro de si. Então, a luz de Deus vai se manifestar no mundo das formas de acordo com a interferência que a nossa mente causa. A nossa mente causa. Então, a nossa mente está aqui, gente. A nossa mente está aqui. Dependendo do que tem na nossa mente, manifesta ou a luz de maneira livre ou a luz tampada. Mas a sombra está na luz? Não. A sombra está onde? Na mente. Então, quando a gente compreende isso, a gente, espera lá, vamos trazer isso para o ensinamento cristão, judaico-cristão, que é ensinado. Quem é que faz com que o mundo seja projeção? A lei. A lei é uma parcialidade de Deus que se manifesta em forma de lei mental. O que está ao nosso redor se projeta de acordo com a nossa mente por causa de uma lei. Então, essa lei que vai ser aplicada. Se está uma situação agradável, obra da nossa mente. Se está uma situação desagradável, obra também da nossa mente. O ponto é, a nossa mente é que manifesta. Se é uma coisa boa, é reflexo de Deus. Se é uma coisa ruim, é reflexo da própria mente. Então a pergunta é, se alguma coisa ruim está acontecendo, é castigo de Deus? Não. Olha que interessante. Se alguma coisa está ruim acontecendo, é porque está dentro da nossa própria mente. Então quem castiga não é Deus. Quem castiga é a própria mente. É a própria mente que castiga. Então, quando a Seitonei fala Deus não castiga, está falando exatamente isso. Deus não castiga porque Ele é luz absoluta. Então, da onde que vem o sofrimento? Da sua própria mente. É por isso que a gente fala, mudou a mente, você muda a sua vida. Por quê? O que é que está jorrando constantemente dentro de você? A luz da vida de Deus. Mas se você não deixar essa luz sair, não se manifesta no mundo das formas e você continua vivendo nas trevas, mesmo estando iluminado por Deus. Qual é o propósito da Seitonei? Ensinar as pessoas a iluminar a mente. Por isso que esse é um movimento positivo. Não tem como você iluminar a mente pregando ódio. Não tem como você iluminar a mente pregando o egoísmo. Não tem como você iluminar a mente pregando a preguiça, a insensatez, a desarmonia, a desavença. Então aqui a gente só fala coisas positivas. Ou, quando não falamos positivas, é para levar ao entendimento da necessidade das coisas positivas. Por quê? Porque nós temos que trabalhar a mente para que a mente volte
a ser o caminho translúcido por onde brilha a luz de Deus. Trazendo isso para o pensamento judaico, o Deus que pune não é o Deus criador que Jesus Cristo ensinou, é o Deus severo, chamado lei da mente. Mas como eles não sabiam como chamar lei da mente, deram o nome de Jeová, ó meu Senhor, e assim por diante. Então, por isso que quando você pega na Bíblia, você fala, gente, tem dois deuses absolutamente diferentes. O primeiro sai batendo em todo mundo e permitindo todo tipo de coisa horrenda. E o segundo não, te ama, te perdoa e faz chover sobre justos e injustos. Por quê? Um é a concepção que Jesus trouxe de Deus vida. E o primeiro é a concepção de lei da mente. Usam a mesma palavra. Por usar a mesma palavra, o leigo, sem o conhecimento necessário, quando lê, ele acredita, Deus me castiga. Aí vem a Sentinela e afirma, Deus não castiga. Deus nunca castigou. Para que ele vai te castigar? Ele te criou perfeito. Para que ele vai castigar? O castigo não é obra de Deus, o castigo é obra da mente que desobedece à lei natural da vida. Qual é a lei natural da vida? Manifestar amor, sabedoria, luz, provisão. Então a pessoa cresce e começa a sentir ódio, sentir raiva, sentir desavença, sabe? Utiliza mal o poder da palavra. Cara, é tão difícil a gente ver uma pessoa ter palavras de louvor para com os outros e para consigo mesmo. É tão impressionante. Outro dia eu dirigindo, o cara se envolveu num acidente com um rapaz da bicicleta com iFood. O entregador se envolveu no acidente, os dois saíram no tapa lá, brigando e trocando soco no meio da rua. Aí você olha uma cena dessa, você pode falar, gente, tudo bem, você pode ter certos e errados, mas justifica? Justifica? São coisas assim que a gente começa a chegar num ponto em que agredir a vida humana já está assim banal, sabe? Tem gente que tem mais dó de cachorro do que de gente, porque acredita, a gente não presta, ser humano não vale nada, porque não tem a consciência do que é realmente a vida humana. A vida humana é manifestação de Deus. A mente da pessoa pode estar absolutamente podre, mas a vida dela continua sendo uma vida sagrada. Então, o nosso trabalho é exatamente um trabalho para fazer com que esse Deus volte a brilhar e a gente auxilia a eliminar as mazelas mentais, porque são as mazelas mentais que fazem as pessoas sofrer. Gente, é impressionante, quando a gente analisa, não precisa ir longe não, você fazer uma análise da sua mente, você observa o tanto de coisa ruim que a gente guarda, o tanto de coisa ruim. E não precisa ir longe não, você abre o jornal, o feed de notícias, quando você chega ao final você já está sentindo um mal-estar, porque é só tragédia, é como se o mundo fosse uma tragédia. É como se o mundo fosse uma tragédia. Só que se a gente olhar ao nosso redor, você vai observar que tem inúmeras bênçãos acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre falo com as pessoas, hoje alguém está chorando porque alguém partiu para o mundo espiritual, alguém faleceu. Mas também hoje alguém está sorrindo porque casou, nasceu um filho, conseguiu realizar um sonho. Alguém hoje está chorando porque perdeu um emprego, perdeu uma situação, bateu um carro, mas alguém também hoje está chorando porque comprou um carro, porque conseguiu um sucesso, entrou em harmonia com alguém da família. Então, se você for observar, as coisas acontecem ao mesmo tempo, gente. Não é desgraça o tempo todo. O problema é o foco da nossa mente. Se você só olha para as desgraças, esse mundo vai ser sombrio, feio e horroroso. Se você olha para as bênçãos, você vai ver que é um mundo maravilhoso. Tudo depende do ponto. Ah, mas tem pessoas que agora estão sofrendo muito. Sim, é verdade. Mas tem também pessoas que estão trabalhando para ajudar essas que estão sofrendo. E elas não merecem também o reconhecimento da gente ver a grandiosidade que há no amor da pessoa ao próximo? As pessoas, eu acho tão engraçado, as pessoas falam assim, ah, porque todo mundo é corrupto. Será que todo mundo é corrupto, gente? Eu fico me pensando, será que todo mundo é corrupto? Porque eu conheço tanta gente que é honesta, gente, que é decente. Será que é todo mundo? Ou será que as pessoas corruptas é que estão nos lugares errados? Está faltando botar gente decente nos lugares onde os corruptos estão ocupando. Ah, aí vem aquelas frases que homens e mulheres adoram falar. Mulher não presta. E homem também. Homem é tudo igual, não vale nada. Aí vem aquela pergunta, se não vale nada, você está procurando tanto para quê? Pega logo o primeiro, já que é tudo igual.
Porque quando você generaliza, você leva a uma exclusão daquilo que é real. Aquilo que é real fica de fora, porque como você generalizou, então é tudo igual. E não é assim que funciona. Da mesma maneira que nós temos pessoas que estão fazendo coisas absolutamente equivocadas, nós temos muitas outras pessoas que estão fazendo o que é certo, o que é decente. Nós temos pessoas que estão, sabe, manifestando a sua força, a sua capacidade, superando desafios para conseguir colocar para fora aquilo que tem de melhor. E a gente tem que aprender a focar a mente nisso. Então, quando a gente fala Deus não castiga, a gente precisa compreender, é a mente. E detalhe, quando a mente, você vai pensar na mente da totalidade da humanidade, aí você consegue compreender ainda mais isso daí. Semana passada, nós tivemos essa situação triste do terremoto que aconteceu lá na Turquia. Mais de 3.000 óbitos, tantas e tantas pessoas machucadas. Aí você fala, gente, por que isso? Alguns vão falar, Deus castigou. Mas por que a Turquia? O que foi que eles fizeram de errado? Qual é a dívida que eles têm com Deus, que Deus olhou e falou assim, vocês em especial, eu vou detonar vocês. Para o Brasil, deixa o carnaval, não tem problema. Deixa lá o pessoal sair seminu na rua, em festa. Agora, vocês não. Vocês eu vou destruir. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, lembra quando teve um tsunami, acho que foi em 2011, salvo engano, teve um tsunami lá na Ásia, na parte embaixo da Ásia, não, o Japão foi 2011, então foi 2004, foi 2004, o Japão foi 2011, teve um tsunami nos Países Baixos lá da Ásia, que foi um tsunami terrível. Eu vi algumas pessoas falaram, aquilo foi porque aqueles países não acreditam em Jesus. Oxe. Então, a melhor maneira que você tem de fazer as pessoas acreditar é o seguinte, vou matar todo mundo, que aí vocês vão me amar. Olha que legal. Imagine eu entrar aqui e falar assim, gente, vocês vão adorar aceite ou não. Eu vou descer a pancada em todos vocês, eu vou bater até vocês falarem que gostam. A hora que você falar, adoro, pronto, agora eu vou parar de surrar. Alguém voltaria aqui no dia seguinte, salvo se for masoquista? Alguém voltaria? Não. Por quê? Não é com a violência, com a agressão, com a destruição que você convence. Então não faz sentido. Você não faz sentido. Se fosse assim, gente, país cristão não tinha problema. O nosso país é cristão. Tem problema? Tem não. Quase nada, né, gente? Tem não. Vivemos quase uma guerra civil, tá tudo normal. Mas aqui Deus gosta da gente. Lá na Ásia não gosta. Manda matar todo mundo. Aí você fala assim, então qual é o sentido das coisas acontecerem? Gente, é a mente da humanidade. A mente da humanidade vai condensando os pensamentos e manifesta-se em forma de situações em vários locais. Nós temos os nossos problemas, como vários países têm também os problemas deles. Isso não é uma questão de castigo divino, é uma questão mental. Se a gente for parar para pensar, gente, a mente da humanidade agora está positiva ou está negativa? O que vocês acham que as pessoas estão pensando agora? Eu sou filho de Deus, tudo já melhorou, tudo já melhorou. Com certeza, quantas pessoas vocês acham que na humanidade, além de mim, estão cantando essa música? Você para pra pensar assim? Acho que quase ninguém. Por quê? O que o pessoal está pensando? Crise, doença, desgraça, guerra. Isso vai se materializando, gente. Vai se materializando. Chega uma hora, projeta-se no mundo das formas. Então, as coisas, elas são alinhadas para que se manifestem de forma com que esse acúmulo de pensamento se desintegre. Esse acúmulo de pensamento se desintegre. Então, quando a gente compreende isso, a gente fala, gente, é verdade, Deus não castiga. O que castiga é a mente. É por isso que a gente precisa trabalhar a mente para que a gente saia do castigo. Então, os seus sofrimentos não é porque Deus não gosta de você. Tem tanta gente, às vezes, que eu vejo, está solteiro e está assim, ou solteiro. Oh, Deus, por favor, não esquece de mim. Mas Deus não vai esquecer de você. Por que ele vai te esquecer? Por que você acha que todo mundo casa, menos você? Você chega e fala assim, é porque Deus olhou. A sua vida é a solidão. Você vai sofrer tanto na sua vida que você vai achar alguém para cantar junto com você música sertaneja. Porque vai ser a própria dor na tua vida. Eu vou te mandar só sofrimento. Aí a pessoa pensa, por que eu fui escolhida? E é um pensamento super comum. Você conversa com as pessoas, aí aquela pessoa que cresceu, você teve sorte. Deus gosta de você. Eu já ouvi isso. Você deu sorte porque Deus gosta de você. Eu? Mas por que Deus gosta de mim e não gosta de você?
Aí alguns falam, é que eu andei aprontando algumas coisas. Mas se fosse assim, gente, todo mundo que é santo se dava bem e todo mundo que não foi santo se dava mal. E às vezes a gente vê aquele cara que pintou e bordou crescendo mais do que a gente. E fala, ô rapaz, eu fui tão certinho, não colei no 2º grau, não fiz nada de errado, não fiquei com ninguém, também não conseguia, mas não fiquei com ninguém, não pintei. Aquele outro lá, gente, pintou e bordou, meu Deus do céu, todos os professores envelheceram 10 anos com ele, foi expulso, saiu, de repente o cara cresceu na vida e manifestou um talento e eu fiquei para trás. O que aconteceu? Aí, quando você olha, você fala assim, parece que é uma injustiça. Não há uma injustiça, há observância à lei da mente. Quem observa a lei da mente e muda, transforma. Quem não observa e não muda, fica. Então, é muito fácil você botar a culpa em Deus, até porque você não tem o que fazer com Deus, né? Então você fala, não, é Deus que quis, então vai. E às vezes você fica parado, porque você fala, foi Deus que quis e ficou. E não é assim. As coisas acontecem por razões primeiras, muitas das quais nós desconhecemos. Nós desconhecemos, mas acontecem. Então, ou seja, se as coisas vieram até nós, tem a razão de ser e nós temos que trabalhar para superá-las e manifestar a luz que está dentro de nós. É essa a nossa missão de vida. A sua missão de vida, presta bem atenção nisso aqui, a sua missão de vida não é ganhar dos outros, a sua missão de vida é ganhar de você mesmo. Porque a única pessoa que você está competindo é com você mesmo. Porque o teu trabalho é limpar a tua mente para manifestar a Deus. O resto, gente, é consequência. O resto é consequência. Então tem pessoas que estudam para passar do concorrente. Você não estuda para passar do concorrente, você estuda para você se desenvolver. Porque quando você se desenvolve, aí o resultado, gente, é consequência. Tem pessoas que, eu quero arrumar um cônjuge, eu quero arrumar um companheiro, uma companheira, para mostrar para os outros que eu tenho. Aí, não é isso. Você tem que ter alguém para você ter a oportunidade de manifestar Deus. Hoje em dia está comum algumas pessoas falarem assim, eu não quero ter filho porque filho só dá trabalho, gente. Filho dá trabalho, gente. Como casamento dá trabalho. Tudo dá trabalho, gente. Tudo dá trabalho. Então, para que a gente arruma? Por que a gente corre atrás? A gente vai casar, ainda chama testemunha e dá festa. E depois reclama. Mas está reclamando do quê? Foi você ainda pagou para isso. Você não foi nem obrigado. Mas é por quê? Porque as pessoas acreditam que eu só preciso ter. Mas não é, gente. Vida de casado é vida de crescimento, porque o casamento é uma das melhores instituições que a gente tem na face da terra para aprender a manifestar a Deus. Porque é onde você vai ter o exercício do perdão, do amor e da abdicação. Se você não está afim de abdicar, você não está pronto para amar. Se você não está afim de perdoar, você não está pronto para amar. Se você não está afim de fazer com que aquilo dê certo, você não está pronto para amar. Se você não está pronto para amar, você não está pronto para viver o nível máximo de Deus na existência. Tua mente vai ser pequena, a tua existência também se projeta de forma pequena. Não tem coisa que mais te educa na face da terra do que um filho. Porque o filho te mostra tudo que você faz de errado e ninguém pode falar. Porque quando o pai fala, ai pai, você só enche minha paciência. Ai mãe, lá vem você pegar no meu pé. Aí a mulher vai falar, ai, casei com uma mulher igualzinha a minha mãe, mas é chata, velho. O filho você não tem para onde correr. O filho fala, papai, você faz isso. Troca. Porque é na lata. Ele te mostra exatamente o que você está fazendo errado. Então o que acontece? São escolas que a vida te dá para você mudar a sua mente. Quem não quer enxergar, não tem problema, gente. Não tem problema. Continua tomando pancada da vida até entender. E alguns vão continuar falando, Deus me castigou. Por que Deus me mandou essa doença? Porque uma vez eu estava com a moça estava indo casar e no dia do casamento dela choveu. E ela virou e falou assim, por que Deus mandou chuva no dia do meu casamento? E eu parei para pensar, eu falei com ela, você não devia pensar o contrário, você não devia estar agradecendo que você está casando? Porque podia estar chovendo e você não está casando. Ela parou, Eu falei, então, ou seja, observa o que tem de negativo e bota a culpa em Deus. Gente, é como se Deus estivesse tão preocupado, velho. Deus olhasse e falasse assim, não, fulano comprou um telefone novo, Samsung, vou quebrar a tela dele. Porque eu sei que a tela custa mais que o celular, mas eu vou fazer questão. Você saiu todo feliz, tuf!
O telefone vai certeiro. Tinha 35 formas de cair. Ele cai na quina. Pá! Aí Deus, por quê? Deus está preocupado com o seu celular, velho. É uma arrogância de achar que Deus vai parar para o universo. A sua torrada vai cair com a manteiga para baixo. Você está com pressa, saindo de manhã cedo. Deus para o universo para olhar a tua torrada e falar: prepara, quando virar ainda vai vir aqueles cabelos, aquelas poeiras. E você com fome, você pensando, limpo ou não limpo, mas como é que eu faço, velho? Você acha que Deus vai parar para se preocupar com isso, cara? Chega a ser infantil esse pensamento. Por quê? Porque é um pensamento sempre botando a culpa em alguém. Deus te criou perfeito, Deus te fez perfeito. Deus está aqui para ver a sua criação perfeita ser projetada. É óbvio que Ele sabe quem é você. É óbvio que Ele sabe tudo de você. É óbvio que Ele está dentro de você. Então, para que Ele vai perder tempo te castigando? Deus criou todo o planeta Terra, pegou todos os recursos do planeta Terra e botou para a graça do homem. Mas pegou 10% de todos os recursos para colocar num grande churrasco para manter o inferno aquecido durante toda a eternidade para ficar queimando o pessoal. Aí você fala, caraca, velho, tinha tanta coisa para fazer, para que foi criar o inferno, velho? É uma ideia que não bate, velho, não bate. Inferno não é um local, inferno é um estado mental. Experimenta odiar, mentir, roubar, fazer as coisas erradas para ver se você não vai viver o inferno na tua vida. Por que você vai viver o inferno na tua vida? Porque a tua mente te colocou lá. E não porque Deus te colocou lá. Deus não vai perder tempo criando um lugar horrível. Quem cria lugar horrível é a sombra da mente. É a sombra da mente. Você é que acaba cavando a sua própria cova. Por isso que os movimentos que pregam a luz, eles pregam a verdadeira transformação mental do homem. Como aceite ou não é? Tem que ter pensamento positivo. Para que eu tenho que pensar positivo? Não estou afim de pensar positivo. Beleza, tu pode pensar o que você quiser, mas quem te amarra é a tua mente. Se tu não mudar os seus pensamentos, sua vida vai parecer curva de rio, só para a tranqueira. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser alguém legal. Então muda a tua mente, porque quando sua mente crescer, se tornar uma mente luminosa e uma mente legal, aí sim as coisas vão se manifestar. Então a gente precisa ter maturidade e responsabilidade de saber que aqui e agora eu vivo aquilo que é fruto do que eu carrego. Por isso que no cristianismo fala, cada um carrega a sua cruz. O que isso significa? Cada um carrega a sua mente. Tem uns que carregam uma cruz pesada, é porque a mente está cheia de tranqueira. E tem outros que carregam uma cruz um pouquinho mais leve, é porque já estão trabalhando a limpeza dessa mente. E é o que nós precisamos fazer. Por que nós meditamos? Para limpar a mente. Por que nós lemos? Para meditar na mente. Por que a gente faz o dever de casa? Para limpar a mente. E quanto mais a gente limpa a mente, mais Deus se manifesta no mundo das formas. Portanto, Deus não castiga. As coisas que acontecem no mundo são fruto da mente da própria humanidade. E quanto mais você purifica a sua mente, mais você vai sendo afastado dessas situações. Então as pessoas que caem, quer dizer que não são pessoas boas? Não, não é isso, gente. Pessoas boas ou pessoas más, todo mundo carrega alguma coisa na mente que precisa ser trabalhada. Todo mundo carrega. Todo mundo traz. E nós temos que trabalhar. Aqueles que mais trabalham vão se elevando. Então quer dizer que se eu limpar a minha mente eu não terei mais problemas. Não. Você vai continuar tendo problema. Só que você vai ter sempre a força necessária para resolver. Porque, gente, o problema não é ter problema. O problema é você não ter força para resolver nada. Porque esse mundo, gente, todos os dias, ele é um problema. Todos os dias. Todos os dias nós nos deparamos com situações para que a gente possa manifestar Deus no mundo das formas, a gente precisa se desenvolver. Todos os dias. O problema não é o problema. O problema é você não ter a capacidade de resolver o problema. Aí você tem um problema. Agora, se você levanta todos os dias convicto de que Deus está com você, que Deus é a sua essência e que Deus não te castiga, qual é a probabilidade de vir alguma coisa à sua vida que você não tenha força para resolver? Zero. Zero. Olha a diferença. Se você acorda achando que o Criador está te olhando, está te filmando, só esperando a hora de te pegar, você acorda com medo.
Se você acorda sabendo que o Criador está em você, que o Criador faz parte de você e que você faz parte da criação e que você nasceu para colocá-lo para fora e ele conta com isso, você acorda com coragem. A vida é a mesma, a disposição é absolutamente diferente. E é isso que vai transformar nossa existência, é isso que vai modificar o nosso dia a dia e é isso que vai nos trazer felicidade. O dia que você para de botar a culpa em alguém pelo sofrimento, assume as responsabilidades e trabalha para mudar a sua mente, a vida se transforma. Por isso que a Seichonoye fala, pratiquemos a meditação Shinsokan todos os dias. Por quê? Porque todos os dias a gente tem chance de elevar os nossos pensamentos, iluminar, abençoar, sabe? Desejar luz para alguém, desejar paz para alguém, felicidade, boas palavras, sabe? Pensar realmente em ser alguém que contribui nesse mundo, aí a vida se transforma. Por isso que a gente medita, para que os nossos pensamentos se elevem, a vibração se transforme e a mente passe a ajudar mais do que botar pedra na nossa frente. Ok, gente? Deus não castiga. Algumas pessoas devem estar dando um pulo desse tamanho, mas essa é a verdade. Deus não castiga, porque Deus te ama. Deus é o teu Pai e Ele te ama muito, muito. E Ele está dentro de você. E se Ele está dentro de você, pode ter certeza, por mais que você ande no vale da morte, não se preocupeis, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o grande ensinamento. Nada me faltará, porque eu sou filho de Deus e Deus está em mim. Vamos meditar então, gente? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos nos sentar e assumir a posição de oração. Você também é em casa, sentado na ponta da cadeira, calcanhares levantados, juntos, mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante feliz. Vamos agora realizar a meditação Shinsokan, que é exatamente para elevarmos a nossa mente, o nosso pensamento, para que possamos cada vez mais sentir a vida de Deus. E quanto mais a gente sente a vida de Deus, mais a gente purifica a mente. Quanto mais você se sente filho de Deus, mais vontade você tem de viver como filho de Deus. É como se a gente falasse durante a prática da meditação Shinsokan, eu sou filho de Deus, sim, eu sou filho de Deus. O professor Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade, volume 2, ele fala que a meditação Shinsokan mais simples é essa que você pensa. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou filho de Deus, muito obrigado. Eu sou filho de Deus, sim, eu sou filho de Deus. Porque no momento que você se reconhece como filho de Deus, você passa a agir como filho de Deus. Você começa a andar como filho de Deus, você começa a falar como filho de Deus, você começa a pensar como filho de Deus e a sua vida vai se transformando. Ao invés de você distribuir tapas, discussões e problemas, você passa a distribuir amor, palavras de esperança, alegria e principalmente pensamento unificado com Deus Pai. Maiores detalhes sobre a prática da meditação Shinsokan você pode consultar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Vamos lá então? Mãos justapostas, olhos fechados, semblante sereno, pensamento elevado, respiração profunda. Vamos agora sentir a vida de Deus, porque estamos aqui agora na luz infinita de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus.
É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar o mundo da imagem verdadeira, Deus. Muito obrigado, muito obrigado.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Pensemos, oremos pela paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes aqui, por favor, fiquem em pé para a nossa reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar, por favor. A você de casa, deixa eu puxar aqui o quadro. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Quero agradecer muitíssimo. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo. Quando você curte, você compartilha, você dá visibilidade. E o YouTube, ele acaba que faz também um trabalho de divulgação. Então, toda vez que a pessoa entrar e quiser pesquisar alguma coisa de meditação, se o vídeo ele tem destaque, ele tem boas curtidas, o próprio YouTube mostra para essa pessoa. E quantas pessoas estão precisando aí, mundo afora, descobrir que elas não são castigadas por Deus. Então, isso é muito importante. Nosso dever de casa. O primeiro é a nossa meditação Shinsokan diária. Segundo, nós vamos repetir as frases: Deus me ama e me protege sempre. Deus me ama e me protege sempre, 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 sempre. Vamos repetir isso aí umas 300 vezes por dia, para que a gente possa andar cada vez mais se sentindo protegido, se sentindo amado, se sentindo abençoado. É muito importante a gente ter a sensação de que nós somos abençoados e protegidos. Se quiser, você pode até colocar: Deus me ama, me protege e me abençoa sempre. Pode colocar, não tem problema. Quanto mais você quiser colocar, mais você vai se sentir realmente amado, envolto na vida de Deus. Ok? Uma semana abençoadíssima. Podem ter certeza que vocês são amados, protegidos e abençoados por Deus. Meu muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Muito obrigado, uma boa noite, até mais.